Tá mais uma parte dos Lusíadas. Na última, a gente começou a ver o confronto do Mouro com o português. Nesse paralelo que ele faz com a tourada, sendo que os portugueses são o touro e o toureiro são os mouros. E nesse caso, o touro vence o toureiro. E agora continua. Eis nos batéis o fogo se levanta na furiosa e dura artilharia. A plumbe apela mata, o brado espanta. Ferido, o ar retumba e assovia. O coração dos mouros se quebranta, o temor grande o sangue lhe resfria. Já foge o escondido de medroso, e morre o descoberto aventuroso. Aqui a gente continua o embate entre os dois. Eis nos batéis o fogo se levanta na furiosa e dura artilharia. Aqui está escrito artilharia, aquele negócio que eu falei, ou é português antigo, eu não sei se esse daqui está no novo acordo ortográfico, ou é figura poética, que ele bota para encaixar as sílabas, ou por harmonia sonora mesmo. Mas não importa, aqui é artilharia que se diz. Então, nos batéis dos portugueses, o fogo se levanta na furiosa e dura artilharia. Quer dizer, estão uma parte dos batéis que saíram do navio, uma parte as pessoas subiram. Foram 3 batéis, não sei se vocês se lembram, mas 3 batéis saíram do navio. Foram os caras que subiram na terra, na ilha de Moçambique. E os outros 2, pelo que parece, eles trouxeram armas, trouxeram canhões dentro dos batéis. E com esses canhões eles atiraram. A plúmbia pela mata. A plúmbia é incandescente, pela é bala de canhão. Então mata e o brado espanta. Ferido, o ar retumba e assovia. As balas passando, dando aquele som agudo de balas de canhão sendo atiradas e o ar assoviando. O coração dos mouros se quebranta, se quebra, se desmonta. O temor grande o sangue lhe resfria o sangue do mouro. Essa dualidade engraçada eu acho muito boa. Já foge o escondido, de medroso. O medroso que estava escondido foge, e o aventuroso que não estava escondido morre. As duas estratégias dos mouros, né, que vocês lembram que tinha uns que ficavam lá para chamar os portugueses e outros muitos escondidos. Os que estavam lá para chamar morreram, os que estavam escondidos, vazaram. Próxima estrofe. Não se contenta a gente portuguesa, mas seguindo a vitória destrui e mata. A povoação sem muro e sem defesa esbombardeia, acende e desbarata. Da cavalgada ao mouro já lhe pesa, que bem cuidou comprá-la mais barata. Já blasfema da guerra e maldizia o velho inerte a mãe que o filho cria. Aqui a coisa tá indo ladeira abaixo pro Mouro. Então, ele seguindo esse combate com os portugueses numa vitória arrasadora. Então ele destrói e mata tudo que eles estão vendo, a povoação sem muro e sem defesa. Eles bombardeiam de novo com os batéis deles. Eles, dos batéis, eles bombardeiam, acende e desbarata. Então, a povoação, eles atiram nela, taca fogo e desmonta, destrói. Desbarata eu entendo aqui num sentido bem parecido com quebrantar, que a gente viu aqui. Então, da cavalgada o Mouro já lhe pesa que bem cuidou comprá-la mais barata. Eles estão correndo, já estão fugindo em cima dos cavalos, mas o cavalo está cansado, porque não é um cavalo de boa qualidade. Ele comprou um cavalo mais barato, de uma raça que é menos possante. Já blasfema da guerra e maldizia o velho inerte a mãe que o filho cria. Ele já está falando, eu não devia ter entrado nessa guerra. E
E além disso, ele ainda fala mal dos próprios parentes. Ele fala, pô, eu tô aqui na guerra correndo risco de vida, que merda. E meu pai tá lá na casa dele, tranquilo, e minha mulher está cuidando do meu filho. Eles deviam estar aqui me ajudando. Eles deviam estar aqui sofrendo comigo. É isso que ele pensa. Próxima estrofe. Fugindo, a seta o mouro vai tirando, sem força, de covarde e de apressado. A pedra, o pau e o canto arremessando, dá-lhe as armas o furor desatinado. Já a ilha e todo a mais desamparando, a terra firme foge amedrontado. Passa e corta do mar o estreito braço, que a ilha em torno cerca em pouco espaço. Então, enquanto o Moro está fugindo, ele vai atirando flechas. E sem força e de forma covarde por causa da pressa que ele tá, porque ele tá com muito medo. Ele apedreja, joga pedra, joga pau e xinga os portugueses. Dá-lhe armas o furor desatinado, a fúria desmedida. Uma fúria sem medida, uma fúria louca, sem propósito. Já a ilha e todo mais desamparando, a terra firme foge amedrontado. Passa e corta o mar o estreito braço, que a ilha em torno cerca em pouco espaço. É isso que eu quero mostrar agora. Já essa ilha. E aqui eu marquei a fortaleza de São Sebastião, que é fortaleza construída pelos portugueses no século XVI, tal. O que está acontecendo agora no poema? Eles estão perdendo o território aqui e indo para cá. Então, dá-lhe armas o furor desatinado, já ele todo mais desamparando, a terra firme foge amedrontado. Essa é a terra firme. Passa e corta o mar o estreito braço. Esse é o estreito braço. Daqui para cá. Que a ilha em torno cerca em pouco espaço. Esse é o braço do mar que cerca a ilha em pouco espaço. Então, basicamente é isso. Uns vão nas almádias carregadas, um corta o mar a nado diligente. Quem se afoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar e o deita juntamente, arrombam as miúdas bombardas os pangaios sutis da bruta gente. Destarte o português, enfim castiga a vil malícia pérfida inimiga. Almádias são a mesma coisa que batéis, mas são batéis com uma característica específica por serem africanos. Mas é uma canoa. Pense numa canoa. Carregadas. Vão muitos numa canoa só. Um corta o mar a nado diligente. E não, você não pode esquecer que eles são desesperados. Então uns vão na canoa, desesperado para conseguir um lugar na canoa. Se não consegue, vai nadando. E nadando de forma desordenada também, porque tem quem se afogue nas ondas encurvadas e quem bebe o mar e o deita juntamente. Então tá uma doideira. Uns estão se afogando, outros estão tentando nadar desesperado lá, bebendo água do mar e cuspindo para ver se consegue chegar na ilha, que é a segurança deles. Mas os portugueses também não deixam barato e estão tacando bomba. Os pangaios sutis da bruta gente estão tacando bomba nas canoas deles para derrubar. Porque a gente é bruta, mas as canoas são sutis, são pobres, são mal feitas. E as bombardas conseguem derrubar, conseguem afundar. Destarte também tem o sentido de então, portanto, por consequência, o português enfim castiga a vil malícia pérfida inimiga. A vil malícia pérfida. Pérfida tem o sentido de infiel, nessa ideia de que eles foram traídos. Então, aqui termina o combate. Eles já castigaram a vil malícia pérfida inimiga. Próxima estrofe.
tornam vitoriosos para a armada, com o despojo da guerra e rica presa, e vão a seu prazer fazer aguada. Sem achar resistência nem defesa, ficava a maura gente magoada, no ódio antigo mais que nunca acesa, e, vendo sem vingança tanto dano, somente estriba no segundo engano. Então, depois dessa vingança bem sucedida, desse castigo, eles voltam para a armada, para os navios, com o que eles pegaram, com o despojo, com as armas que os mouros deixaram cair, com rica presa, qualquer dinheiro que eles encontraram naquele ajuntamento, e vão fazer a guarda. Isso é um negócio legal porque a gente viu no começo que quando os portugueses vieram, fazer a guarda é pegar água potável. E a gente vê que é um negócio que eu não tinha pegado. Mas eles estavam precisando de água há muitas estrofes atrás. Eles já falam dessa necessidade de água. Aí, ó, de vir por água a terra percebido. Nessa parte aqui, antes deles começarem o confronto, já mostra que eles estavam precisando de água. Essa parte aqui. De vir por água a terra percebido. Não é de vir do mar para a terra. É vir a terra por água. Então uma troca aqui. Vir é um hipérbato. Tipo, ele vinha à terra por motivo de água. Por precisar de água. De água potável, no caso. Então eles encheram, se abasteceram de água, sem achar resistência nem defesa. Ficava a maura gente magoada, no ódio antigo mais que nunca acesa, com mais rancor ainda por terem perdidos, e vendo sem vingança tanto dano, somente estriba no segundo engano. Então, só sobra para eles agora o plano B. E qual que era o plano B? Próxima estrofe. Pazes cometer manda, arrependido, o regedor daquela iníqua terra, sem ser dos lusitanos entendido, que em figura de paz lhe manda a guerra, porque o piloto falso prometido, que toda a má tensão no peito encerra, para os guiar à morte lhe mandava, como em sinal das pazes que tratava. Esse é o plano B, que vocês lembram que Baco já tinha falado para o regedor que se eles não conseguirem vencer eles em confronto, ainda tem o segundo engano, que é você mandar um piloto que encaminhe eles para a morte. Então é isso, ele fala, paz, bandeirinha branca aqui, estamos arrependidos. Iníqua é injusta, terra injusta. Na verdade é iníqua que se fala em português, mas está escrito inica. O regedor daquela iníqua terra, sem ser dos lusitanos entendido, que em figura de paz lhe manda guerra. Então, aqui tá uma figura também de troca de ordem, da ordem padrão, assim, do raciocínio que a gente tem, porque primeiro ele pede paz e o piloto falso prometido para os guiar à morte lhe mandava. Então, por exemplo, ele fala, tô em paz aqui, vou te mandar um piloto. E os lusitanos falam, legal, o piloto que a gente queria, traz pra gente. Só que, sem ser dos lusitanos entendido, que em figura de paz lhe manda a guerra. Então eles receberam um piloto, só que sem entender o que estava acontecendo, que era uma sacanagem. Era um piloto falso. Porque o piloto falso prometido, que toda a má tensão no peito encerra, já dando as características do piloto, para os guiar à morte lhe mandava, como em sinal das pazes que tratava. Então ele falava, a gente está em paz, vamos resolver isso, vocês querem o piloto? Toma. Só que dentro disso está o segundo engano, que já foi explicado aqui. Próxima estrofe. O capitão, que já lhe então convinha tornar a seu caminho acostumado, que tempo concertado eventos tinha, para ir buscar o indo desejado, recebendo o piloto que lhe vinha, foi dele alegremente agasalhado, e respondendo ao mensageiro, atento, as velas manda dar ao largo vento,
Ele já quer sair. O Vasco já tá de saco cheio, ele quer vazar. Ele fala, eu quero encontrar logo a Índia, quero ir embora daqui. Então, tornar seu caminho acostumado. Que tempo consertado e vento extinto. Então, os tempos estavam bons, não parecia que ia chover, e tinha vento para levar a caravela. Então ele recebeu o piloto, como a gente viu. Foi dele alegremente agasalhado. Foi alegremente agasalhado. Recebendo o piloto que lhe vinha. Foi dele alegremente agasalhado. Ele recebeu o piloto. Ele aceitou o piloto. Como a gente já viu. Então, e respondendo ao mensageiro atento, as velas manda dar ao largo vento. Então ele falou, agora que a gente já tem o piloto, agora que a gente vai sair mesmo. E aqui é a última estrofe que eu vou ler. Destarte despedida, a forte armada, as ondas de Anfítrite dividia, das filhas de Nereu acompanhada, fiel, alegre e doce companhia. O capitão, que não caía em nada do enganoso ardil que o Mouro urdia, dele mui largamente se informava, da Índia toda e costas que passava. Portanto, despedido foi. Aqui é uma imagem poética que ele põe. As ondas de Anfitrite dividiam. Anfitrite era a esposa de Poseidon. Então ele dividia as ondas de Anfitrite, as ondas que pertenciam a Anfítrite, das filhas de Nereu acompanhada. A Nereu é um deus, é um titã, na verdade, anterior ainda a Júpiter, ou Zeus. Ele é anterior ainda ao Olimpo. E ele gerou várias filhas, que são as Nereidas, que acompanhavam e ajudavam os navegantes. Então, das filhas de Nereu acompanhadas, dá aquela ideia de proteção. Fiel, alegre e doce companhia. Doce companhia das Nereidas. Então, é uma ideia de uma expedição bem-aventurada, assim, por assim dizer. O capitão, que não caía em nada do enganoso ardil que o Mouro urdia, ele não percebia nada. Ele não conseguia perceber ainda que o piloto era falso. Mas dele muito largamente se informava da Índia e costas que passava. Então ele ia dando as informações para o Mouro. O Mouro ia dando informações para ele. E informações que tinham que ter um fundo de verdade. Porque, como eu falei na parte anterior, para ele realmente conseguir enganar o Vasco da Gama, ele não podia chegar já enganando de primeira, dando só informação errada. Ele tinha que criar esse laço de fidelidade. E como que ele cria esse laço? Informando ele sobre informações verídicas da Índia e da costa da África. Então ele ia se informando, mas nisso ele já ia preparando o engano que ele ia realizar mais para frente. E é isso que eu tinha para ler para hoje. E a próxima parte já vai ser a última. A última do canto 1, no caso. E é isso, estou gostando bastante. Obrigado por ouvir.